Renato vai poupar geral na Sul-Americana? Olha, eu confesso que eu fiquei bastante surpresa quando vi essa provável escalação. Mas pra você também conhecer esse time que deve entrar em campo contra o São José, horário, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. A gente sempre começa o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar a partida. Então, Fluminense e São José vão se enfrentar hoje às 9h30 da noite no Maracanã e vai ter transmissão da Paramount Plus. A nossa live pós-jogo, ela vai ficar para amanhã, para essa sexta-feira, às 5 horas da tarde. Isso porque eu vou estar, se Deus quiser, nessa jornada dupla, que é o Fluminense vai jogar pela Superliga no Maracanãzinho às 6 horas da tarde. Depois, 9h30 da noite, tem Fluminense e São José no Maracanã. Então, até eu chegar aqui em Petrópolis de novo já é 1h da manhã. Seria impossível ter a nossa live pós-jogo e também a nossa live pré-jogo no dia de hoje. Então as lives vão ficar para sexta-feira. Mas sem mais delongas, eu preciso pedir antes para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas vamos falar logo sobre a provável escalação para esse jogo. A Central Fluminense, que é um perfil... Então, além de ser um perfil confiável, é um perfil que ano passado, ali na reta final do ano, estava acertando muito, dando muitas exclusivas até com relação à lista de relacionados, a jogadores, a mudança ali nas prováveis escalações que iam pro jogo, ainda quando estava na era Mano. Então, se você não conhece o perfil, saiba que é um perfil que está sendo mencionado, não é à toa, tá? E eles trouxeram dessa vez uma provável escalação onde basicamente só se repete ali o Fábio e o Samuel Xavier, que todo mundo já sabia que com a ausência do Guga seria titular pela lateral direita. Porém, o restante do time é um time totalmente diferente. A gente teve o Léo Jansen, que segundo eles subiu e treinou como titular nessa quarta-feira, na véspera do jogo. Então, é tendência que ele seja titular no lugar do René para essa partida. Além disso, outros moleques da base treinaram com a equipe profissional e devem ser relacionados para essa partida. Entre eles, o Wallace Davi, o Thiago Henrique e o Davi Schwintz. Eu sempre confundo esse sobrenome, mas vocês sabem, o Davi, zagueiro da base, que estava com a equipe do Marcão no início do Campeonato Carioca. E aí a gente vai ter Paulo Henrique Ganso como titular nessa partida. A tendência é que Thiago Silva não seja nem relacionado para esse jogo. E com isso, a provável escalação que eles trouxeram, inclusive vou trazer aqui o nome do jornalista, foi o Wilson Maforte, que agora faz parte da equipe da Central Fluminense, e colocou a seguinte provável escalação em campo. Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Thiago Santos e Ignacio, na lateral esquerda, Léo Jansen, o meio-campo com Bernal, Nonato e Ganso, e o ataque com Serna, Keno e Everaldo. E sim, vamos conversar pra gente entrar nessa questão de opinião, que a gente acha é jogo pra poupar o time inteiro. Eu acho que a gente tem algumas discussões, tá, com relação a isso. Primeiro de tudo, a gente tá falando sobre um jogo de Sul-Americana, a gente tem uma expectativa, é um jogo que é importante, o Fluminense se vencer essa partida, e é muito favorito contra o São José. É o primeiro do grupo a abrir 6 pontos. E a gente tá falando sobre o time, um dos times mais fracos da competição, um dos times de menor orçamento da competição, um dos times talvez mais desconhecidos também da competição. E é esse time que a gente vai enfrentar. Pra mim, com relação a esses nomes, eu acho que todos eles são favoritos contra o time do São José. Mas eu tenho alguns pontos, que primeiro de tudo, a gente tá falando sobre um time que, se você for parar pra pensar, todos os jogadores individualmente eu acho que tem condições de fazer uma partida boa contra o nosso adversário. Porém, é um time que não tem entrosamento. Eu nunca vi esse time jogar em campo. Beleza, o Renato pode ter visto ali no treino, mas é um time que nunca jogou junto em campo também, uma partida, nem de Campeonato Carioca. Então, eu acho um pouco arriscado. Pra mim, na minha cabeça, o Renato ia entrar pra esse jogo com o mesmo time que foi titular na última partida, que fez uma boa partida contra o Fortaleza, a não ser ali a alteração com relação ao Samuel Xavier, já que o Guga não está à disposição. E o que ia acontecer? Fluminense garantindo uma vantagem de 2-0, de repente, já no primeiro tempo, ele ia fazer alterações mais cedo, justamente para poder
fazer o que ele quer fazer com esse time, segundo essa provável escalação, que é ver os outros jogadores em campo jogando junto, né? É testar esses jogadores dentro de jogo e não dentro de treino apenas, né? E pra mim eu acho um pouco mais seguro. Você vai falar assim, Júlia, mas a gente não pode ter medo do São José, e eu concordo plenamente que a gente não pode ter medo do São José. Mas futebol, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Se vocês forem olhar os resultados até agora dos jogos dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana até esse momento da rodada, a gente viu algumas zebras acontecendo. Ontem, por exemplo, o Flamengo perdeu por 2-1 pro Central Córdoba no Maracanã. E não estava com o time todo reserva, não poupou o time todo. Mas é aquilo, um pênalti, uma falta batida, bola cruzada para a área, e eles já foram pro intervalo já 2-0, conseguiram reduzir no segundo tempo, mas foi isso, para um time estreante na competição. Você pode até falar assim, mas um time que vem do futebol argentino é um time mais forte. Tudo bem, é um time mais forte que o São José, mas eu não tenho certeza que dentro do Maracanã os caras eram favoritíssimos contra eles e acabaram perdendo por 2-1. Um outro exemplo na Libertadores que a gente pode colocar é o Botafogo no Engenhão, ganhou por 2-0 do Carabobo, mas assim, ganhou no finalzinho do jogo. E a gente tá falando de um time venezuelano, que os brasileiros são altamente favoritos contra times venezuelanos. E não é só na Libertadores não, tá? Na Sul-Americana também. O Cruzeiro perdeu ontem pro Muxuquiruna por 2-1 no Mineirão. O Muxuquiruna, aquele time que todo mundo achou o escudo engraçadinho, o time equatoriano, um dos mais fracos da competição, perdeu com Gabriel Barbosa, Dudu e Fabrício Bruno dentro de campo, tá? E a manchete Cruzeiro perde pro Muxuquiruna, um time que tem 10 vezes, uma folha salarial 10 vezes menor do que a do Cruzeiro. É um outro caso. O Vasco, por exemplo, venceu o Porto Cabedelo por 1-0, mas é um jogo que todos os comentaristas de futebol comentaram que não foi um jogo tão fácil assim, tão simples pro Vasco. Isso em São Januário. Tem também o exemplo do Corinthians, que empatou pro América de Cali, fora de casa, mas assim, acho que o América de Cali todo mundo sabe que é um time um pouco mais forte, e o Cruzeiro tinha jogadores reservas dentro de campo por conta de questões médicas mesmo, mas assim, a gente tem muito essa cabeça de que os brasileiros são muito favoritos contra os outros adversários, e de fato são, mas eu acho que é isso que faz justamente a diferença, porque eu e você podemos não conhecer o time do São José. Só que eu tenho certeza que esses times estudam bastante os brasileiros antes de virem pra cá, porque de fato os brasileiros são os times a serem batidos nessas duas competições. Então, assim, pode estudar pensando em conseguir um empate, mas é nessa que uma zebra rola, porque futebol é imprevisível. Então, assim, eu nem tô falando aqui, o Fluminense por colocar um time reserva vai perder do São José. Não tô querendo dizer isso. Mas às vezes você pode passar alguma dificuldade no jogo, vencer por 1-0 e você já começar a ter a torcida desconfiada de um início de trabalho sem necessidade, tá? Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas eu acho que vale ponderar aqui, porque se o Fluminense passar alguma dificuldade com um time, que, apesar do adversário ser extremamente fraco, por ter um time que não jogou junto até agora, eu acho que não é surpreendente se a gente for olhar o histórico, se a gente for olhar o histórico só dessa rodada, tá? Então, assim, fica aí as minhas ponderações. Comenta aí, tá, o que você achou, se você acha que faz sentido poupar o time todo. Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos falar sobre como vem o nosso adversário. Bem, segundo o GE, o São José deve repetir a mesma escalação que entrou em campo na estreia contra a União Espanhola e terminou pelo empate por 1-1. Com o seguinte time dentro de campo: Poveda, Ramádio, Seimande, Miched, Dico Roca, Sérgio Villamil, Berrarano, Lopes Pissano, Caleiro, Arismendi e Pecerra. E o árbitro dessa partida será o Roberto Pérez. Cenários desenhados, estou curiosíssima para ver se o Renato vai realmente entrar com essa escalação basicamente toda reserva e ver também o que esses jogadores vão conseguir desempenhar dentro de campo. Vale até mencionar, tá? O GE lançou a provável escalação mais tarde, mas colocou a mesma provável escalação que a Central Fluminense deu. Mas vamos que vamos para esse jogo. Para quem tiver no vôlei, estaremos lá, se Deus quiser. Então, quem sabe a gente não se vê. Beijo no coração, saudações tricolores e até a próxima.